Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas a esse nosso tempo juntinhas aqui. Este vídeo ele foi preparado inicialmente como um material de apoio para as mulheres do Círculo Tulipa na edição Unidas contra a Rivalidade Feminina. Mas eu quis abrir essa conversa também para outras mulheres, né? Porque também me acompanham, né, por aqui. Eu acredito que a dificuldade de construir e sustentar uma vida devocional é mais comum do que às vezes a gente imagina. E hoje eu quero compartilhar não apenas alguns princípios, né, mas também um pouco da minha própria experiência, tá? Como depois de anos, né, dizendo que eu não tinha tempo, eu acabei conseguindo voltar a abrir esse espaço para a comunhão diária com Deus, tá? E construir o que eu passei a chamar de o meu bom dia extraordinário, tá? Então, durante alguns anos, e mais especialmente, sabe? Mais ainda especialmente depois do nascimento dos meus filhos. Meu filho mais velho hoje tem 10 anos. E eu repetia, né, que eu não tinha tempo para ler. E eu sempre gostei muito de ler. Na adolescência esse hábito ele ficou mais fortalecido. E eu dizia que eu não tinha tempo para fazer um devocional, para, né, desfrutar ali de uma comunhão mais intencional com Deus. Por causa, enfim, da vida muito atarefada, principalmente depois da chegada dos filhos, né? E os dias, eles pareciam engolir ali as semanas, né? As semanas engoliam os meses, e a vida passava, e eu me justificava, né? Dizendo, não, é porque, né, a minha vida mudou. Agora eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho marido, responsabilidades, né? Com o trabalho também, então tudo ficava muito corrido. Paciência. Essa fase vai passar, né? O lema nosso vai passar e em breve eu vou ter um pouquinho mais de tempo para essas coisas. Respira, né? Vai passar. E o problema é que eu estava fazendo exatamente, olha só, exatamente o contrário daquilo que eu sempre ensinei para as minhas pacientes. Porque eu sempre costumo dizer isso, né? Faça o melhor com o que você tem hoje. Não fique esperando as condições favoráveis para mudar, porque talvez elas nunca apareçam. Na verdade, essa frase é de Mário Cortella, né? Então, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Há quanto tempo, né, você está esperando a sua vida se organizar para somente depois abrir espaço para Deus? Talvez você também pense, né, como eu pensava, que quando as crianças crescerem, né, quando você conseguir dormir melhor, quando o trabalho diminuir, né? Quando a casa ela estiver mais organizada, ou quando essa fase difícil que você está vivendo agora passar, finalmente você terá ali um tempinho de devocional diário. Mas o que acontece é que a vida devocional não é aquilo que a gente faz somente quando todas as outras áreas da vida já estão resolvidas. Em Lucas, no capítulo 5, a Bíblia ela conta, né, que a fama de Jesus ela se espalhava cada vez mais. Grandes multidões, né, se reuniam para ouvi-lo, para serem curadas, né? Jesus estava cercado por muitas demandas. Havia pessoas esperando uma palavra, uma cura, né, uma resposta, uma direção. Você também, né, como eu, talvez acredite, né, espero que sim, que Jesus era extremamente atarefado, né? Eu acredito muito nisso. Mas no mesmo capítulo diz que Jesus ele retirava-se para lugares isolados a fim de orar. E Jesus ele não se retirava porque ele não tinha o que fazer, né, minha gente? Ele se retirava justamente em meio à vida cheia de propósitos, serviço e demandas. Então a comunhão com o Pai não era aquilo que sobrava do dia de Jesus. Era de verdade a fonte a partir da qual ele vivia tudo o que ele precisava viver. E esse é o primeiro entendimento que precisa ficar muito claro para a gente. A vida devocional ela não é uma obrigação que precisa caber na sua agenda. Ela é um encontro de relacionamento com Deus, né, que passa a direcionar todo o restante da sua vida. Então, ter um tempo devocional significa separar intencionalmente. Eu tenho falado muito essa palavra, mas é isso, intencionalmente separar um espaço para estar consciente na presença de Deus. Ouvir sua voz, né, por intermédio da sua palavra e responder em oração a partir daquilo que você recebeu.
né? E que aquilo ali te transforme, né? Acompanhe seu dia. Nós não fazemos isso para tentar convencer a Deus, né, a se aproximar de nós. Em Cristo, nós já fomos reconciliadas. Nós recebemos livre acesso ao nosso Pai. Né? A vida devocional, ela é uma resposta a esse convite de comunhão. Né? Ser conhecido por... Deus deseja ser conhecido por você especificamente. Né? Ele deseja que você tenha experiências particulares com Ele. Não simplesmente através de vídeos e ministrações que você escuta, que são uma grande bênção, né? Livros de homens e mulheres, né, de Deus. Mas não apenas isso. Ele nos deu a sua palavra, né, e nos concedeu o Espírito Santo. Ele quer participar da nossa vida. Não apenas dos acontecimentos extraordinários, porque eles compõem uma pequena parcela da nossa vida. Mas das decisões ali, dos pensamentos, dos relacionamentos, né? Das responsabilidades mais comuns do nosso cotidiano. Então, por isso, né, o propósito do devocional, ele não é cumprir uma tarefa religiosa, é conhecer mais o Senhor, amá-lo mais, né, aprender a viver em comunhão com Ele, tá? E foi dentro, né, desse processo, como eu falei, que nasceu o meu Bom Dia Extraordinário, né? E tudo começou assim, eu vou contar. Em 2018, quando eu abri o meu consultório, eu sempre gostei muito de ler, como eu já falei, e eu queria fazer uma biblioteca no consultório, para servir assim as pacientes, né, na jornada de mudanças, com temas interessantes, né, que fossem compatíveis ali com esses processos de mudança. E eu comprei, né, vários livros, e dentre eles tinha um livro chamado O Milagre da Manhã, que é esse aqui, ó. Mas ele permaneceu assim durante anos na minha estante, né? Na estante do meu consultório, tá todo envelhecidozinho. Toda vez que eu olhava para ele, eu resistia à leitura. Porque eu já tinha ouvido falar que esse livro dizia que a gente precisava acordar às 5 horas da manhã para construir uma rotina produtiva, de sucesso, né? E aí eu pensava, não quero ler esse livro, porque ele vai me mandar acordar às 5 horas da manhã. E eu não vou fazer isso. Na época eu acordava assim, 8h30, junto com a minha segunda filha. Na época, ela era a mais nova, né? Porque eu era mãe apenas de Gustavo e de Helena. E até que, assim, por algum motivo que eu não sei, eu não me lembro exatamente o que me motivou a ler esse livro. Eu sei que eu decidi que eu iria lê-lo. E aí eu acabei descobrindo que, embora ele realmente apresentasse a possibilidade de acordar cedo, esse não era o único ponto da proposta do livro. O princípio era construir, né, uma rotina matinal significativa, alinhada aos nossos valores e à vida que a gente desejava cultivar. Enquanto a gente ia ajustando ali os pontos, né, da nossa vida, da nossa rotina, no presente, né, naquele momento. Então, eu fiz adaptações àqueles ensinamentos, né, aos meus valores cristãos e ao ritual matinal que eu já tinha. E aí eu criei um tal Bom Dia Extraordinário. Então, alguns dias depois, né, eu fui precisando aceitar que para viver aquilo que eu considerava importante, seria necessário acordar um pouco mais cedo. Mas eu não comecei fazendo assim tudo de uma vez. Inclusive, até o livro propõe algumas adaptações. Eu comecei aos poucos, sabe? Acordando 15 minutinhos mais cedo, depois 30 minutos. E ao longo do caminho, né, meses, né, anos se passaram, outras coisas foram sendo integradas a esse Bom Dia Extraordinário, né? E acordar cedo, com um propósito, se tornou tão significativo, né, que depois de aproximadamente aí 7, 8 anos, né, eu voltei a acordar por volta das 5, 5h30 da manhã, dependendo das demandas do dia. Mas eu quero, assim, deixar uma coisa muito clara aqui. Acordar às 5 horas funcionou para mim e para a organização da minha vida como ela é hoje. Isso não significa que esse precise ser o seu horário. O princípio não é assim, sabe? Ai, toda mulher espiritual tem que acordar às 5 horas da manhã. Né? O princípio é assim. Esse encontro, né, realmente é importante para mim. Em qual momento da minha rotina eu consigo proteger ele? E a palavra é bem essa, sabe? Proteger. Porque coisas vão surgir para tomar esse momento. E você vai precisar protegê-lo intencionalmente. Ainda que seja necessário fazer adaptações, tá? Talvez seja antes das crianças acordarem, se você for mãe, né? Como eu, de crianças pequenas.
talvez seja depois que elas forem para a escola, talvez seja na pausa do almoço, ou à tarde, ou à noite, né? Quando a casa dá uma silenciada maior. O horário, ele serve ao encontro. O encontro, ele não precisa ficar aprisionado a um horário específico, certo? Mas ele precisa encontrar aí um espaço concreto na sua vida real. Porque aquilo que permanece apenas ali no campo da nossa intenção, geralmente vai sendo empurrado, né? Para o nosso eu do futuro. E foi isso que eu fiz, né? Por muito tempo. Eu deixei para a Patrícia do futuro a responsabilidade de construir a comunhão com Deus, que a Patrícia do presente já precisava viver. E isso me fez muita falta, sabe? Essa fortaleza interior, em períodos de adversidade que vieram no futuro, me fez muita falta. Mas por que então, né? Que é tão difícil a gente desenvolver essa constância? Na minha opinião, primeiro de tudo, porque nós esperamos as condições ideais, né? Não só para isso, mas para muita coisa importante na nossa vida, né? Mas como a gente não vai morrer amanhã, se a gente não fizer isso, então a gente vai adiando, né? A gente precisa encontrar o horário perfeito, o lugar perfeito, o silêncio perfeito, né? A disposição perfeita, né? Enquanto essas coisas elas não aparecem, pronto, aí a gente não começa. Então eu penso que esse seria o primeiro motivo. O segundo, eu penso que é porque a gente confunde constância com perfeição. Então fazermos o devocional durante alguns dias, né? Mas se alguma coisa, acontece, uma criança adoece, a gente dorme mal, a gente viaja, sei lá, a gente acorda atrasada, tem um imprevisto, né? A gente perde um dia, depois um outro, né? Uma semana, e aí a gente conclui que pronto, a gente perdeu tudo. E aí, como a gente não consegue fazer do modo idealizado, acabamos escolhendo não fazer de modo nenhum, né? Enfim. Eu acho que tem um terceiro motivo também. Eu penso que a gente complica muito, né? Complica demais o processo. Perceba, talvez você faça isso. Talvez você imagine que um devocional ele precisa ter assim 40 minutos, uma hora, né? Envolver assim várias versões bíblicas, né? Comentários, livros, música, caderno, caneta, velinha. Eu gosto de velinha, gente, né? Muitas anotações, né? Todos esses recursos, eles podem enriquecer o seu encontro, né? Não tem problema nisso, tem nenhum problema. Mas não são eles que vão tornar esse encontro verdadeiro, entende? E eu acho que também tem, assim, um quarto motivo, que seria porque também a gente desanima quando queremos perceber, assim, resultados imediatos. A gente lê, a gente ora, a gente fecha a Bíblia e a gente pensa, cara, maravilhoso, mas o que é que mudou, né? Só que a vida espiritual, ela vai construindo alicerces, né, que durante muito tempo permanecem muitas vezes invisíveis. E de repente eles revelam a sua força de sustentação no dia mau. Por isso que a gente precisa, eu acho, que redefinir a constância. Tem um trecho bíblico lá em 1 Timóteo 4, que Paulo, ele diz para Timóteo dedicar-se à leitura das Escrituras, para que todos vejam o seu progresso. Olha só essa palavra, progresso. Paulo, ele não disse para que todos vejam a sua perfeição, Timóteo. Ele falou sobre um progresso que pode ser percebido. Constância não é manter um desempenho impecável. Constância é cultivar, assim, uma direção e retornar para ela repetida e repetidas vezes. Não é nunca interromper, não é transformar uma interrupção em abandono. Um dia perdido, ele não vai apagar todos os dias que você compareceu lá. Uma semana difícil, ela não precisa se transformar em 6 meses de afastamento, sabe? A régua da constância cristã, ela não é performance, é diferente do mundo lá fora. É progresso no relacionamento com Deus. E o processo, ele pode ser pequeno, simples e silencioso. E ainda assim, ele é real. Então, quando você volta à palavra, quando você ora novamente, né, quando você aquieta diante de Deus e permite que Ele direcione os seus pensamentos, alguma coisa, sabe, está sendo construída em você.
mesmo que ainda não seja possível enxergá-la completamente. Pense no alicerce de uma casa, né? Durante uma construção, eu já tive a oportunidade de acompanhar construções assim do zero. Uma grande quantidade de tempo, esforço e recursos é investido em algo que fica embaixo da terra, minha gente, né? Minha casa foi assim. Então, quem olha de fora, parece que nada está acontecendo. É muito tempo. Mas a estabilidade de tudo que vai ser visto depois depende do que foi construído nesse lugar invisível. Lembra quando Jesus ele falou sobre o homem sábio que constrói a casa sobre a rocha e o tolo sobre a areia? A vida devocional da gente trabalha desse modo, né? E quando essas casas elas ficam prontas, quem vê de fora não enxerga o fundamento delas. Ninguém sabe dizer se uma foi construída sobre a rocha ou sobre a areia. Quando é que essa diferença é percebida? Quando vem o vento, a chuva, né? Ou seja, as adversidades. Todos os dias a gente cava um pouco mais, sabe? A gente volta à palavra e a gente ora e a gente medita e escuta, responde e a nossa vida ela começa a ser alicerçada em verdades que não vão ser levadas facilmente pelas circunstâncias. Os resultados, eles muitas vezes não vão aparecer todos de uma vez, né? Dificilmente. É preciso convicção para começar, assim, uma decisão para proteger, né, esse espaço e paciência para continuar, né, quando os frutos ainda não são invisíveis, né? Mas aí como começar na prática? Assim, eu vou mostrar uma sequência simples, né, na maneira, assim, baseada, né, na maneira como eu vivo o meu bom dia extraordinário. Não tem que ser uma regra para você. Mas a primeira coisa é abrir o espaço, né, escolher um horário possível e um lugar que você consiga reduzir um pouco que sejam as distrações, né? Não precisa ser um ambiente perfeito, é apenas um espaço no qual você consiga, assim, dizer ao seu corpo e à sua mente, agora eu vou me voltar intencionalmente para Deus, né? E aí eu começo com um momento de silêncio, de respirações conscientes, não para esvaziar a mente, não é nada disso, mas é para, assim, perceber que eu cheguei, sabe? Reconhecer a minha agitação, porque vida de mulher, né? Imagino que a sua seja assim também. A gente já acorda com muitas demandas, né? E voltar a minha atenção para a presença de Deus, né? Me faz ter esse centramento, né? Depois eu oro, eu reconheço que Deus é, agradeço, né, pelo novo dia e apresento a Ele aquele que está no meu coração naquele momento. Em seguida eu faço a leitura da palavra, né, eu não sigo um livrinho, eu não tenho nada contra isso, mas eu acho que você não precisa se prender a isso, tá? Não precisa ser uma leitura extensa também. Leia uma porção possível para você, mas leia com atenção. Leia devagar, se for necessário, releia, né? Faça algumas perguntas, né? O que esse texto ele revela sobre Deus? O que esse texto revela sobre mim? Né? Existe uma verdade aqui que eu preciso crer, que eu preciso praticar? Existe assim uma atitude que eu preciso rever ou me arrepender? Né? Existe uma direção que eu preciso acolher aqui? Então, depois da leitura, responda, né, a Deus a partir daquilo que ele falou por meio da palavra. Isso é relacionamento. Deus fala conosco por meio da palavra e nós respondemos por meio da oração, né? Então, se você tem dificuldade de se concentrar, né, pode orar em voz alta, por exemplo, né? Você pode também escrever, eu faço muito isso, escrever a sua oração. Às vezes, escrevendo, a gente organiza, sabe, os pensamentos e fica uma coisa muito legal, porque fica um registro, né, dessas conversas que a gente teve com Deus, a gente pode revisitar, né, orações que de repente foram respondidas, motivos de gratidão, né, que talvez a gente esqueça com o passar do tempo. É um bom exercício também, o revisitar essas anotações. E aí eu faço algumas anotações, mas também não é todo dia que elas vêm. E eu termino, né, a minha xicarazinha de chá, né, um cantinho assim da janela, eu faço numa poltrona que tem uma janela do lado, e eu vou combinando aquilo, sabe? Que eu senti, o que eu escrevi, enquanto eu vou escutando ali os passarinhos, né, os primeiros movimentos ali da natureza pela manhã. Sempre que dá, eu gosto de fazer também isso. E esse momento, assim, é importante porque a leitura ela acaba não terminando. Quando eu fecho a Bíblia, aquilo ali começa a acompanhar, sabe?
o meu dia. E isso é muito importante. Certa vez eu ouvi isso numa meditação, é muito importante, que é sobre entrar na presença de Deus, mas permanecer nela, mesmo quando a Bíblia fecha, sabe? Bem, e meditar, né, é continuar conversando interiormente com aquela verdade que a gente recebeu, é levar aquela palavra a como eu aplico, né, nas minhas atividades do dia, do trabalho. O que é que ela deixou em mim, né? Para eu cuidar da minha casa, dos relacionamentos o relacionamento com os meus filhos, né, no meu trabalho, no meu casamento, decisões do dia, imprevistos, né? De repente você pode me perguntar, mas Patrícia, não tem uma hora assim. Tudo bem, quanto tempo você tem hoje? Você tem o quê? 5 minutos? Então use 1 minuto para você se aquietar. 1 minuto de respirações para se aquietar é ótimo. Leia um pequeno trecho, né? Faça uma oração breve, né? Leve uma frase com você durante aquele dia. Se você tem mais tempo, você pode acrescentar uma música de adoração, se você quiser. Você pode comparar traduções, né? Fazer uma leitura mais demorada, aprofundar ali nas anotações, até permanecer mais tempo em oração. Assim, 5 minutos não precisa ser o seu teto, sabe? Da sua vida devocional. Você pode ir crescendo e desejando permanecer mais tempo. É o que costuma geralmente acontecer. Mas assim, 5 minutos podem ser a sua porta de entrada, né? A porta de entrada verdadeira para a estação que você está, né? E você precisa só oferecer, né? Com atenção, com interesse, os 5 minutos que você tem. É melhor começar com aquilo que é possível e ir construindo a constância do que criar um plano perfeito, né? 30 minutos, 40, 1 hora. Impossível de você sustentar nesse momento e desistir depois de 3 dias, né? E se você falhar, não espere a próxima segunda-feira, igual você faz com a sua dieta, tá? Não faz isso. Não espere o próximo mês, próximo ano, próxima leitura bíblica, né? O plano, né, de leitura. Não, volte no próximo momento possível. Somente só isso. Faça adaptações se necessário no tempo, no lugar, né? De acordo com a estação da vida aí que você está, ou com o evento do dia, por um período. Falhas são humanas e adivinha, Deus já sabe disso, né? Não é motivo para você desistir, tá bom? Mas lembre-se de uma coisa, a vida devocional não é uma moeda com a qual nós compramos o amor, a presença ou a aprovação de Deus. Nós não somos, né, nós não precisamos provar nada, nós já somos aceitas, né? Nós não somos aceitas porque cumprimos 30 dias de uma sequência, né, bíblica. Então, assim, pensa um espaço que você possa abrir para Deus na sua vida, como ela está hoje. Escolha ainda hoje um horário, um lugar, né, um pequeno trecho bíblico para amanhã. Não tente começar de uma maneira perfeita, só comece. E se você já começou e interrompeu, volte. Só volte. Só isso. Porque constância não é nunca falhar. Constância é reconhecer o valor desse encontro e sempre voltar a ele. Então eu desejo muito que esse vídeo ele tenha te ajudado, te encorajado. Muito obrigada por me ouvir até aqui, tá? Deus te abençoe. Um beijo e até a próxima.